Fala aí, molecadinha do Mythology Vampires. Aqui quem fala é o professor Ajax. Trazendo mais um vídeo louco dessa série que explica a linha do tempo histórica, vulgo cronologia, das civilizações desses jogos maravilhosos. Se você tá ligeiro, já tá ligado que esse aqui é o segundo. Se você tá vacilando e dormindo no ponto, se liga fiote. Corre lá ver o primeiro vídeo, no qual eu introduzo essa série e explico a maluquice que é a história das primeiras civilizações. Aproveitando que estamos falando de vacilo, vê se já senta o dedo no like aí e se inscreve no canal. Pra você é de graça, mas pra mim significa muito. Enfim, chega de enrolação e bora conferir a zona que rola com as Civ do Empires 2, que é o jogo mais popular da série até hoje. Pra já começar fazendo confusão, vamos falar primeiro dos persas. Sim, eu disse persas e sei que no vídeo passado eu disse que eles caíram pelas mãos do saudoso Xande, o grandão, lá pelos anos 300 e lá vai pedrada. O fato é que mesmo com o fim do Império Aquemênida, representado pela Civ persa no primeiro jogo, o povo persa seguiu existindo, doidinho para voltar a demonstrar sua grandeza. Após a morte de Alexandre, a região ficou com o general Seleuco e o novo império conhecido como Seleucida, representado no Empires 1 pelos macedônicos. Por muito tempo os persas tentaram retomar o poder, mas quem acabou com os Seleucidas foi o Império Romano em 63 a.C. É apenas no ano de 224 que surgem os novos representantes persas, com o Império Sassânida, que é considerado o ponto alto da história e cultura iraniana antes da islamização e conquista dos árabes muçulmanos, que levaram o império ao colapso em 651. Um dos eventos mais impactantes no século VII foi justamente a morte de Maomé, no ano 632, que iniciou um período de grande expansão islâmica por toda a região do Oriente Médio, norte da África e outras partes da Ásia, mudando radicalmente aspectos culturais e religiosos. Os povos persas, depois de quase 2 séculos, tiveram, então, um período conhecido como o Renascimento Iraniano, onde sua cultura tradicional foi reerguida com alguns movimentos, como o Império Samânida, que governou uma grande região que ia além das fronteiras do atual Irã e Uzbequistão, do ano de 819 até o ano de 999, quando outro império muçulmano conquistou a capital Bukhara. Apesar desse novo impacto na história iraniana, que ficou um longo período sem um grande império. A informação do jogo é que a Civ persa é inspirada nesses impérios já citados e também no início do Império e Dinastia Safávida, formada por persas e curdos, que apenas nos anos 1500 conseguiram estabelecer um grande império iraniano, que durou até ser dissolvido em 1736, num cenário de modernização. Bom, como já mencionamos Maomé e a ascensão dos árabes muçulmanos, bora falar da civilização que melhor os representa no Empires 2, os sarracenos. O termo sarracenos, no início, fazia referência aos povos nômades que habitavam a região conhecida como Arábia. Estes viviam se deslocando pelo deserto, até que o carisma e ensinamentos de Maomé os levaram a iniciar a Jihad, a Guerra Santa, em 634, que levaria à grande expansão do Islã pelo mundo. Em menos de uma década, eles já dominavam regiões do Egito, Palestina e Síria. Apesar de uma divisão sobre quem seria o verdadeiro sucessor de Maomé, os árabes conseguiram expandir seus domínios e influência por todo o norte da África até chegar à Península Ibérica ao oeste. Ao leste, chegaram às fronteiras com Índia e a China, sob o Califado Omíada, que durou até o ano de 750, quando surgiu, então, o Califado, ou Dinastia Abássida. Esse último nome é justamente o escolhido no jogo mais recente da franquia, mas disso falamos mais tarde. Os abássidas fizeram sua capital em Bagdá em 762. De lá, administraram muitas terras, que foram sendo perdidas ao longo dos séculos seguintes. Após perderem a Pérsia para os emires locais e a Península Ibérica para os cristãos na Reconquista, Bagdá caiu em 1258 para um exército mongol. Apesar disso, ainda não era o fim, já que eles se mantiveram governando do Cairo, no Egito, até finalmente caírem para o Império Otomano em 1517. O Império Otomano, por sua vez, é um dos que está representado pela civilização chamada de turcos. Além dos otomanos, essa Civ também inclui outros estados formados pelos descendentes dos turco-oguzes, como o Império Seljúcida e o Sultanato Rum. Exceto pelos otomanos, estes estados oguzes existiram desde os anos 750 até o início do século XIV. Enquanto o Império Otomano representou o auge dos povos turcos entre os anos 1299 e 1922, na Era Moderna. Nesses mais de 6 séculos de história, os otomanos controlaram boa parte do Mediterrâneo, o Sudeste Europeu, a Ásia Menor e partes do Oriente Médio e Norte da África, sendo a principal ponte entre os mundos ocidental e oriental. Os caras eram bravos, especialmente entre os anos de expansão que os levaram a conquistar Constantinopla e acabar com o Império Bizantino.
Essa conquista, comandada por Mehmet, ou Maomé II, o Conquistador, é o ponto que os historiadores costumam utilizar como o final da Idade Média. Por isso, no Age of Empires 2, contamos os otomanos até essa data. Os próximos séculos da história deles seguem representados no terceiro jogo da série. Já que bagunça pouca é bobagem, e que acabei de dar um spoiler, mencionando como e quando os bizantinos caíram. Bora complicar de vez e andar para trás no tempo falando dessa civilização de trás para frente. Os bizantinos representam cerca de 1000 anos de história de resistência, preservação e desenvolvimento da cultura greco-romana. Apesar de no período final terem suas terras concentradas em extensões mais modestas, eles já dominaram grandes áreas da Ásia Menor, norte da África, Grécia, Balcãs, parte sul da Península Ibérica e até a Itália. Eu não sei com que frequência você pensa no Império Romano, mas afirmo que está pensando agora. Sim, Império Romano. Era assim que os bizantinos se viam e como eram vistos pelo resto do mundo. Se você lembrar das aulas de história ou ainda do vídeo anterior, lembrará que o Império Romano acabou sendo dividido em duas partes, uma no Ocidente e uma no Oriente. É dessa parte oriental do Império Romano que estamos falando. O termo bizantino surgiu depois para distinguir essa fase medieval do Império Romano do Oriente, fazendo referência ao nome da antiga cidade de Bizâncio, que teve seu nome alterado pelo imperador Constantino, que a chamou de Constantinopla, e fez dela a sua nova capital. Ou seja, se você é fanboy de gregos e romanos, tem que respeitar e saber mais dos bizantinos. Prometo fazer um vídeo louco sobre a história completa do Império Romano, da antiguidade até a queda de Constantinopla. Isso se for do interesse de vocês, claro. Falando nisso, recentemente o Empires 2 recebeu uma expansão chamada O Retorno de Roma, que não só incorporou o primeiro jogo, como também trouxe uma civilização que representa os anos finais do Império Romano do Ocidente, da divisão em 395 até a queda em 476, período que marca fim da Antiguidade e início da Idade Média. Nessa reta final, os romanos sofreram muito para resistir a invasões, principalmente de povos germânicos e hunos. Então bora falar desses dois algozes romanos. Os hunos foram um povo com origem um pouco incerta de povos nômades do centro da Ásia. Acredita-se que a migração destes até a Europa foi motivada por questões climáticas nas regiões das estepes. O fato é que os caras eram brabos e que dominavam a arte da guerra. Mais ou menos a partir do ano 370, montados em seus cavalos, foram arrasando e conquistando cidade atrás de cidade, até chegar a Roma. Seu maior líder e figura histórica foi Átila, o Huno, que conduziu os hunos ao auge com seu reinado, que começou em 433. Conta-se que, numa reunião com o Papa Leão I, em 451, ele teria aceitado encerrar sua ofensiva sobre Roma. A Igreja acreditou essa decisão à intervenção divina, mas acredita-se que a decisão foi motivada por dificuldades causadas por uma epidemia em suas tropas, pela dificuldade de abastecer seus homens numa Itália com poucos recursos e fome, além de ataques sofridos pelo leste, ameaçando o centro de seu poder. Átila aceitou a paz e voltou para sua terra natal. 2 anos depois, ele acabou morrendo. Com isso, seu império começou a se fragmentar e chegou ao fim com a morte de seu filho em 469. A avalanche dos hunos levou muitos povos europeus a migrarem e causarem problemas em outros lugares, como um efeito dominó, como no caso dos godos. Quando os hunos chegaram à região do rio Danúbio, ela era dominada por povos germânicos que, pressionados, migraram ao sul e ao oeste dali, invadindo terras de ambas partes do Império Romano do Ocidente e Oriente. A parte dos godos, que focou na ocupação da Itália e regiões dos Balcãs, foi chamada de ostrogodos. Os godos do leste, que em 476 puseram fim ao Império de Rômulo Augusto, e, sob o líder rei Odoacro, fundaram o Reino da Itália. Após algumas tretas com Teodorico, Odoacro foi convidado para um banquete para celebrar um tratado de paz e que estabelecia a supremacia de ambos na Itália. O golpe tá aí, cai quem quer. Teodorico aproveitou o evento e matou o cara, tornando-se o líder definitivo da Itália dos ostrogodos. Daí pra frente os ostrogodos reinaram entre boas relações e problemas com os bizantinos. O sucessor de Teodorico foi seu netinho, Atalarico, que era muito jovem. E, como diz o ditado sobre talaricos, morreu cedo. Enquanto o reino ostrogodo caiu pelas mãos bizantinas na metade do século VI, os visigodos, os godos do oeste, estavam firmes e fortes reinando na Península Ibérica. Eles mantiveram boas relações com a elite romano-hispânica e se misturaram ao ponto de não ser possível mais distinguir claramente as diferenças culturais. Seu domínio durou até o ano de 711, quando tropas muçulmanas vindas do norte da África, pelo Estreito de Gibraltar, sob comando de Tariq, derrubaram o reinado de Rodrigo, o último rei visigodo. Pausa para respirar.
Como você já deve estar percebendo, e ficará ainda mais claro no resto do vídeo, esse período foi extremamente agitado, com muita movimentação de povos que, por diversos motivos, migravam e forçavam outros a fazer o mesmo. Além de se misturarem e fragmentarem. Depois de falar dos godos, poderíamos tomar muitos caminhos diferentes, pois há muitas civilizações que tiveram grandes relações históricas com eles. Pelo bem da amarração do meu roteiro, deixarei as civis das Península Ibérica e Itálica, onde estávamos agora, para depois. Bular isso aqui de um jeito interessante não é tão fácil quanto parece. Então ajuda aí no like e bora seguir. Observando o caminho dos godos, da região do rio Danúbio até a Península Ibérica, talvez você tenha pensado, ué, eles não ficaram pela França não? Pois é, até que tentaram e conseguiram dominar uma região ao sudoeste. Porém, na época, a França tinha a presença cada vez maior de outro povo germânico que impediu o domínio dos godos. Os francos eram um grupo germânico da região do rio Reno, também considerados bárbaros por Roma, que no século IV começaram a migrar ao oeste, invadindo a região da Gália Romana. Após causar problemas e se estabelecerem em suas terras, eles também se aliaram e ajudaram a defender cidades romanas de outros povos germânicos, ganhando assim terras na Gália. Então, eles conquistaram quase toda a região dos romanos e visigodos, já ao final do século V, época em que tiveram seu primeiro rei, Clovis I, convertido ao cristianismo e coroado em 496. Os primeiros reis, chamados de Merovingios, depois de mais de 2 séculos, foram depostos com consentimento do Papa, dando lugar ao famoso rei Pepino, o Breve, em 751. Apesar do nome cômico, ele reinou por uma década e deixou como sucessor, o filho Carlinhos, conhecido como Carlos Magno, ou seja, o Grande. Esse, por sua vez, fez do Império Carolíngio uma potência europeia, sendo rei dos francos, dos lombardos e até imperador dos romanos a partir dos anos 800, unindo boa parte da Europa Ocidental e Central. Por ser o primeiro a governar toda essa região de forma unificada, desde o Império Romano, além de acrescentar áreas não romanas, ele é chamado de pai da Europa. Depois de sua morte e da morte de seu filho sucessor, Luís, o Piedoso, em 843, seu império se dividiu e os francos tiveram que lidar com brigas internas e externas, incluindo as invasões vikings. Depois de alguns séculos, os francos conseguiram reestabelecer um estado poderoso que protagonizou um dos episódios mais famosos da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Provavelmente você saiba que, nessa guerra, os franceses enfrentaram os ingleses. Então, hora de falar deles. E para isso, falaremos de 2 civilizações que são representadas no jogo, e que também geram confusão histórica devido aos nomes escolhidos. Na antiguidade, a região que conhecemos hoje como Reino Unido e Irlanda, era habitada principalmente por tribos celtas. Eles chegaram a habitar terras por quase toda a Europa Ocidental, mas com o tempo e crescimento do Império Romano, foram ficando restritos ao noroeste da França, numa região chamada de Bretanha, e também nas ilhas da Grã-Bretanha e Irlanda. Apesar de existirem há muitos milênios antes de Cristo e terem deixado marcas famosas como as pedras de Stonehenge, os celtas no jogo representam seus descendentes e remanescentes das regiões da Irlanda e da Escócia. Apesar de País de Gales e noroeste da França terem até hoje muitas pessoas que falavam idiomas e seguem culturas derivadas da cultura celta, o jogo informa que esses grupos não estão representados pela CIV. Durante os séculos seguintes à queda do Império Romano, os celtas permaneceram em suas terras e combateram invasores, tanto germânicos como vikings, que acabaram por se espalhar pelo que conhecemos hoje como Inglaterra. Essa rivalidade seguiu firme durante a Idade Média, tendo os reinos ingleses anexado terras celtas como a Escócia, em 1296. Nesse cenário, os celtas criaram alianças com os franceses, e tiveram figuras famosas na sua luta pela independência, como William Wallace, o Coração Valente. Apesar da Idade Média ser considerada até um século antes disso, a civilização celta se encaixa numa representação adequada até o ano de 1603, quando, após séculos de conflitos, tiveram os reinos unificados aos ingleses. Agora, respira e presta atenção. Quando eu menciono ingleses e povos germânicos, estou falando dos povos anglo-saxões, que, de certa forma, se misturaram um pouco aos vikings e remanescentes celtas da Inglaterra. Acontece que, no Empires 2, temos uma civilização que recebeu o nome de bretões. Nem britânicos nem ingleses, os caras escolheram a palavra bretões, que, historicamente, faz referência a uma das tribos celtas. Se no seu jogo em português, o termo for britânico, também não seria o ideal, uma vez que a ideia de nação britânica ainda não existia. O termo mais decente acaba sendo ingleses mesmo.
Enfim, deixando de lado essa questão de nomenclatura, os bretões representam, então, os povos anglo-saxões, que levaram e formaram a língua inglesa antiga na região. Após alguns séculos de relativa paz, desde sua chegada no século V, eles receberam uma visitinha nada agradável de uma galerinha sanguinária, vindo da Escandinávia, os Vikings, de quem falaremos logo mais. O fato é que esses caras botaram pra ferver, e pegaram muitas partes da Inglaterra para eles, até que, o último dos reis vikings na Inglaterra foi morto em 954 e o país foi unificado, pela primeira vez, sob o reino inglês de Wessex. Durante o restante da Idade Média, paz continuou sendo uma palavra desconhecida pros caras. Era crise sucessória, invasões e guerras civis, uma atrás da outra, até chegar ao fim a Guerra dos 100 Anos, vencida pela França, que conseguiu manter seu território longe das mãos inglesas. Bom, bora falar então dos caras que causaram confusão por quase toda a Europa e, por algum motivo, acabaram ficando fortemente no imaginário dos jovens nerds tarados por barbas. Os vikings são a última das tribos chamadas de germânicas pelos romanos a aterrorizarem a Europa. Além disso, há alguns indícios de que tenham ido tão longe com seus barcos dragões, que, possivelmente chegaram às Américas 500 anos antes de Colombo. Tendo como terra natal a região da Escandinávia, atuais Suécia, Noruega e Dinamarca, esses caras dominavam as artes da navegação, exploração, comércio e eram notáveis artesãos. Por serem pagãos, os caras tinham zero apego e peso na consciência ao matar representantes religiosos, como numa invasão ao monastério inglês de Lindisfarne, em 793, a primeira da qual temos algum registro escrito a respeito. Eles já vinham causando problemas com invasões e saques, mas foi apenas na metade do século IX que eles investiram mais pesado visando conquistar terras para se estabelecerem de fato. Assim, eles chegaram a dominar quase toda a Inglaterra, exceto por um reino, colonizaram a Islândia e a Groenlândia, e fizeram incursões lendárias em terras da atual Rússia, Palestina e até atacaram Constantinopla. No noroeste da França, a região dominada por esses homens do norte ganhou justamente o nome de Normandia, que significava dos homens do norte. As pilhagens vikinges chegaram ao fim no século X, quando Dinamarca, Suécia e Noruega se tornaram reinos e focaram os esforços na sua manutenção. Além disso, a expansão do cristianismo foi substituindo e enfraquecendo os antigos valores guerreiros pagãos. Com isso, eles foram se integrando e misturando com os povos originários dos locais que invadiram, deixando descendentes por toda a parte. Se você não dormiu ainda e tá anotando tudinho, vai lembrar que o Ajax aqui mencionou algumas vezes que os vikings ocuparam a Normandia, na França. Pois é, seus descendentes dessa região se misturaram aos francos e ficaram conhecidos como os normandos. Estes, por sua vez, seguindo os passos dos seus antepassados, decidiram se aventurar por outras regiões também, chegando ao sul da Itália, na ilha da Sicília, ao final do século X e início do XI, como missionários e mercenários, recrutados inicialmente pelos bizantinos, para combater os sarracenos, ou árabes, que dominavam a ilha, após esses já terem causado muitos problemas por atividades piratas ao sul, conforme os califados islâmicos se expandiam pelo norte da África e Mediterrâneo. Com auxílio normando, os bizantinos retomaram a ilha. Os sicilianos, então, se desenvolveram com um processo de mistura entre as culturas e traços normandas, vindas dos vikings e francos, greco-romanas, por parte dos bizantinos, e também árabes. O reino siciliano teve seu auge com o rei Roger II, mas seus sucessores não conseguiram manter a força por muito tempo, permitindo que o reino siciliano passasse ao domínio germânico, depois francês, e então espanhol, até que, finalmente, o reino da Sicília acabou oficialmente dividido em duas partes, em 1372, entre espanhóis da Casa de Barcelona e francos da Casa de Anjou. É até esse ponto que os sicilianos estão representados no Empire II, mas, é claro que eles continuaram sua história, e sofreram mais uns séculos até um dia serem incorporados ao reino unificado que moldou esse país maravilhoso que conhecemos hoje como Itália. A Itália, no entanto, só se tornou um reino unificado na segunda metade do século XIX. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a maior parte do que conhecemos como Itália caiu nas mãos dos lombardos, um povo germânico. Após menos de um século com os bizantinos, os lombardos, no século seguinte, ao invés de ficarem de boa na deles, decidiram avançar sobre os territórios do Papa mais ao sul. O Papa, que não era bobo nem nada, pediu ajuda aos francos, que desceram a chinelada nos lombardos e botaram para correr. Assim, Carlos Magno virou também rei dos lombardos e anexou tudo ao seu império, do norte ao centro da península, com o apoio da igreja. Enquanto isso, o sul seguia em disputa entre bizantinos e os sarracenos.
Depois do ano 875, os imperadores sucessores de Carlos Magno renunciaram à defesa da Itália, que com o enfraquecimento do poder do papado, caiu na anarquia. Depois de um tempo, o Papa e alguns imperadores germânicos disputaram o domínio da Itália, sem conseguirem se fortalecer, enquanto crescia o poder de algumas cidades-estado que passaram a enriquecer muito com comércio, a partir do século X. São essas cidades-estados que inspiraram a civilização no Empires II, especialmente as poderosas Gênova, Florença, Milão e Veneza, que além do comércio, foram o berço de grandes artistas no período do Renascimento, ao final da Idade Média, quando os conflitos entre elas levaram ao enfraquecimento mútuo destas, e das repúblicas marítimas de Pisa e Amalfi. Foi na época do auge dessas cidades, que um jovem mercador veneziano decidiu se aventurar pela Rota da Seda e conhecer o mundo oriental, ainda muito desconhecido pelos europeus. Seu nome era Marco Polo, e seus relatos pela China e Império Mongol inspiraram todos os exploradores europeus dos séculos seguintes. Inclusive, fica a recomendação da série da Netflix chamada Marco Polo, que infelizmente foi cancelada após a segunda temporada por custar caro demais, mas é top, eu garanto, vale a pena. Bom, antes de seguirmos os passos do Marco, descendo o morro da Vossa Ovelina até o Oriente com seu polo, bora falar do resto das civilizações que ficam no caminho. Ainda tem várias, então vamos tacar-lhe pau nesse carrinho. Subindo ao norte, coladinhos na treta entre francos, normandos e ingleses, estavam os burgundinos, na região que hoje conhecemos como Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Não, eu não estou falando do Pofechó-Luxa, mas sim do país minúsculo que tem ali. Os burgundinos eram uma tribo germânica, que teve seu primeiro reinado em 411, contando como uma aliança com Roma, que não durou muito. Depois de treta sobre a região da Gália Bélgica, Roma pagou os hunos para descerem o sarrafo e acabar com a farra dos caras. Com o tempo, eles voltaram ao poder da região e se aliaram e tretaram com os romanos mais algumas vezes. Bem depois da queda de Roma, os caras acabaram sendo conquistados pelos francos, em 534, e, como vassalos deles, o Ducado da Burgundia seguiu se desenvolvendo e chegou ao auge nos séculos XIV e XV. Então, numa espécie de trairagem, se voltaram contra seus suzeranos, tomaram Paris, e, durante a Guerra de 100 Anos, capturaram e venderam Joana d'Arc aos ingleses. Em 1477, finalmente, por problemas de sucessão, eles acabaram sendo divididos pela coroa francesa e foram anexados pela Casa de Habsburgo, sob o tal, de, Sacro Império Romano Germânico. Esse tal Império Germânico está representado pela civilização chamada de Teutões, que incluem os povos germânicos que migraram em diferentes períodos para o leste da França, além de alguns estados ou reinos da época das Cruzadas e 3 ordens famosas envolvidas nelas: os Cavaleiros Templários, os Hospitalários e os Teutônicos. O período das primeiras migrações data a partir do século IV e elas duraram até cerca dos anos 800, quando Carlos Magno foi coroado pelo Papa e fundou o Sacro Império Romano Germânico, nome da civilização equivalente do Empires IV. Como falaremos dela nos próximos vídeos, deixarei algumas curiosidades para depois. Por ora, saiba que o Império durou até 1806, mas contamos nesse vídeo até o final do século XV, quando chegou ao fim o período representado no jogo. Nessas idas e vindas dos povos germânicos, às vezes as terras deixadas para trás eram aproveitadas e tomadas por outras tribos. Foi o que rolou com a região onde hoje é a República Tcheca, quando os germânicos passaram a se deslocar ao oeste. Povos eslavos passaram a habitar a área desde os séculos IV a VI, formando estados que por vezes se fragmentavam, provavelmente por dificuldades geográficas e das constantes migrações. A Boêmia passou a crescer e se desenvolver, fazendo comércio principalmente com os francos ao oeste. O que trouxe uma influência cristã que passou a substituir o paganismo dos eslavos tradicionais. No século IX surgiu o estado da Grande Morávia, que após um período curto de aproximação com os bizantinos, voltou a fortalecer as relações com os francos, agindo como um estado vassalo que expandiu seu império da Morávia e Boêmia até a Polônia. Depois de um tempo, rebeliões internas enfraqueceram a Grande Morávia e possibilitaram que os Magyars, ou Magiares, acabassem com os caras. Para sobreviver, os boêmios passaram para debaixo das asas e ordens dos germânicos do Sacro Império Romano Germânico. Tendo iniciado movimentos proto-protestantes cristãos, os boêmios sofreram repressões e resistiram bravamente sob comando de Jan Žižka, durante as guerras russitas, que influenciaram no crescimento do protestantismo pela Europa no século XV. Em 1526, finalmente e infelizmente para eles, o trono passou às mãos dos reis austríacos Habsburgos, levando as terras tchecas a 3 séculos sem independência. Como eu disse há pouco, os caras chegaram a dominar partes da Polônia.
Essa região era habitada por povos germânicos que, como já dito, migraram dali nos séculos 4 a 6, dando espaço tanto a povos eslavos como bálticos. Relatos antigos, considerados evidências não arqueológicas, indicam que já havia forças unificadas e com alguma consistência política e militar nos séculos 8 e 9, quando os polacos enfrentaram ameaças dos ávares caucasianos e da Grande Morávia. No século X, o Estado polaco cresceu e passou por um período de cristianização, estabelecendo fortes relações com o Sacro Império Romano-Germânico. Até 1138, os caras só cresceram e se consolidaram. Mas é aquela coisa. Se tá tudo indo bem e muito tranquilo, vai aparecer um animal para complicar tudo. Nesse caso, foi o senhor Boleslau III, que teve a brilhante ideia de dividir o reino entre os filhos. Como não podia ser diferente, o maluco criou um cenário de divisão e regionalismo interno. Além disso, os reinos divididos ainda lidaram com pagãos prussianos e as invasões mongóis que assolaram a Europa Central nos anos 1240 e 41. Após um tempinho de caos, eles voltaram a ter domínio de seus territórios e estabeleceram um reino muito mais tolerante com outras religiões do que seus vizinhos do oeste, mantendo direitos de minorias, especialmente judeus. A região da Polônia também conseguiu resistir muito melhor que os vizinhos à peste bubônica, graças a uma política de quarentena eficaz e rígida. Depois de um tempo, a primeira rainha da Polônia, Jadwiga, casou-se com um duque da Lituânia e eles levaram os estados a uma união que daria sequência no período de desenvolvimento até o final da Idade Média. Antes de formarem essa grande aliança com os poloneses, os lituanos também passaram uma baguncinha louca. A região báltica era habitada já desde a pré-história, sendo os lituanos uma das tribos mais antigas da Europa. No começo da Idade Média, os caras ainda organizavam sua sociedade de forma tribal ao redor de líderes, o que dificultava o surgimento de uma forma de Estado maior. No entanto, com a pressão das incursões vikings e russas, os chefes locais passaram a cooperar e criar uma confederação de clãs, que elevou a complexidade política da região. Durante o Ducado de Mindaugas, na metade do século XIII, o Papa Gregório IX convocou e enviou uma cruzada contra os pagãos da Lituânia, mas, estes se uniram e impuseram diversas derrotas aos cristãos. Quando a ordem teutônica mostrava que não iria desistir, Mindaugas decidiu se converter ao cristianismo para acabar com o pretexto dos ataques. Graças a isso, o Papa o reconheceu como governante de direito da região e o coroou o único rei da história da Lituânia, que, depois, só teve líderes com título de duques. Só tinha um pequeno problema. Mindaugas não convenceu muito os pagãos da região, e acabou assassinado por eles em 1263. Os lituanos então passaram por tempos de conflitos, até que Gediminas disse: chega, basta, acabou a bagunça. E com muita habilidade política, estabeleceu um período pacífico interno e externo, mesmo sem adotar o cristianismo. Além disso, ele fundou a nova capital, Vilnius. A dinastia do Cara durou praticamente 2 séculos, e seus sucessores conquistaram novas terras, derrotando tátars da Horda Dourada e os Rus. Tendo ficado como o último estado pagão, Jogaila se converteu ao cristianismo para evitar mais problemas. No século XIV e, como já dito, em 1569 eles se uniram aos poloneses. Um pouco mais ao sul, havia uma turminha migrando para lá e para cá, até se assentarem na bacia dos Cárpatos, por volta do ano de 896. Os magiares, que nada mais eram do que os húngaros medievais. No começo, seu principado era modesto e composto por tribos unificadas, que se uniam para raidar e saquear por toda a Europa, usando uma estratégia que se baseava em uma saraivada de flechas, seguidas por um avanço rápido de sua cavalaria leve. Isso, pelo menos, até uma derrota em 955, quando passaram a se adaptar e adotar estratégias comuns na região, aderindo também à cavalaria pesada e infantaria junto de sua tradicional cavalaria leve. Com a decadência de seu estilo saqueador, os húngaros passaram por mudanças e, no ano 1000, o príncipe István I se converteu ao cristianismo e, com a bênção do Papa, criou o Reino da Hungria, que seguiu crescendo ao estilo europeu, até ser devastado pelos mongóis e perder seu rei. Após um pequeno período de turbulência interna, Carlos Roberto de Anjou foi eleito o primeiro rei estrangeiro e levou o reino ao auge. Graças às boas terras e à existência de minas de ouro e crescimento do valor do comércio e trocas monetárias, a Hungria enriqueceu muito. O problema para os caras foi que, no mesmo período, crescia rapidamente o Império Otomano, que depois de décadas de guerra conseguiu conquistar a metade sul do reino, enquanto a parte norte caiu nas mãos dos Habsburgos no século XVI. Os magiares não foram os últimos dessa região da Europa a sofrerem com os otomanos. Pertinho deles, ainda mais ao sul, nos Balcãs, os eslavos se uniram a algumas tribos de nômades asiáticos e constituíram a base da civilização que chamamos de búlgaros.
A combinação entre eles gerou um exército poderoso que combinava uma enorme cavalaria leve com um arsenal muito completo que gerou uma cavalaria pesada poderosa. Com isso, sob liderança de Asparuque, por volta dos anos 670, eles dominaram a região do delta do Danúbio e frustraram as diversas tentativas de Constantino IV de retomar a região, que, segundo ele, era de direito bizantino. A desistência dele marca o nascimento do primeiro Império Búlgaro em 681, que duraria até 1018. Os caras chegaram ao auge com Simeon, dominando quase toda a região dos Balcãs e se tornando um grande centro cultural e de poder na região. Mas, como em tantas outras civilizações, quando o cara que marca o auge morre, a decadência vem. Em 1018, os caras sofreram a revanche bizantina que finalmente os conquistou e dominou por quase 70 anos, quando eles conseguiram voltar a ser independentes e ter algum destaque novamente. Após 2 séculos, então, os búlgaros foram conquistados pela superpotência otomana, em 1396, que governaria os Balcãs pelos próximos 500 anos. Bom, já que estamos falando de um povo considerado eslavo, bora falar de uma civilização etnicamente próxima, que, inclusive, levou justamente o nome de eslavos no jogo. Apesar de já termos mencionado estados como a Grande Morávia e o Império Búlgaro, a civilização com nome de eslavos representa os eslavos que formaram cidades-estado no oeste da Rússia, em Belarus, ou Bielorrússia para quem preferir, e na região em que, hoje é, a Ucrânia, sendo o estado mais forte justamente o de Kiev, tendo surgido em 882 d.C. Como você pode imaginar e talvez já saiba, isso explica um pouco da proximidade e confusão entre russos e ucranianos. A região dos caras tinha uma posição geográfica excelente, pois ficava no meio da rota comercial entre Ásia e Europa. Além de ser próxima o suficiente do Império Bizantino e Persa, podendo fazer negócios com geral. O auge do reino de Kiev foi com Yaroslav, mas após sua morte, o estado foi gradualmente se desintegrando, e, finalmente, caiu com a invasão mongol em 1240. Agora, se acalma, e respira. Você deve ter percebido que muitas civilizações têm origens semelhantes, passaram pelas mesmas regiões, e, por vezes, caíram para os mesmos estados. Mencionei, por exemplo, vários que foram devastados pelos mongóis e pelo Império Otomano, dos turcos. A história dessa época é muito intensa e, por vezes, confusa mesmo. Olha que agora estamos chegando só na metade dessa loucura, e nem falamos das minhas civilizações preferidas ainda. Aliás, acho que as que mais gosto ficarão para uma próxima parte. Já tá dando um mês que estou tentando agilizar esse vídeo no capricho para vocês kkkk. Então vamos fazer assim, como precisamos seguir os passos de Marco Polo e ir para o Oriente, tem 2 civilizações legais no meio do caminho, que, inclusive, têm origens e relações próximas a dos russos, turcos e dos mongóis. Então, bora lá. Na região centro e norte da Ásia, em boa parte do que hoje é da Rússia, havia um povo de origem turca e mongol chamados de tártaros. Para um pouco além dessa região das estepes, no Empires II, a civilização tatar serve também como representante de algumas civilizações turcas que não foram incluídas na de nome turcos, como os Karluks, uigures, tártaros da Crimeia, gokturcos e outras. Apesar de já existirem enquanto turcos e participarem de conflitos pelas estepes, um fator marcante na história dos caras foi a derrota e anexação pelos mongóis, se tornando, inclusive, uma espécie de herdeiros de Gengis Khan na região após sua morte. Seguindo os passos dele, com hordas de cavalaria leve, eles seguiram dominando regiões e espalhando o terror com o nome de A Horda Dourada, durante os anos de 1227 e 1502. No jogo, no entanto, contamos até 5 anos depois disso, pois é quando outro império representado pelos tártaros acabou caindo. O Império Timurida, que misturou as origens já citadas a dos persas, havia sido fundado pelo lendário Tamerlão em 1370. Esse cara foi um dos maiores comandantes militares da história conhecida, sendo responsável por campanhas consideradas genocidas que mataram mais de 15 milhões de pessoas. Ainda nessa região enorme que pega da Europa à Ásia Central, passando pelas estepes, havia uma confederação entre cumanos e quipchaques com o nome de Cumania. Não pense besteira, isso não tem nada a ver com a sua mania por. Enfim. Os caras, junto a Khazares, Pechenegs e Cazaques tiveram uma forte presença nessa região enorme nos séculos 10 ao 13, até receberem aquela visitinha indesejada já citada aqui por várias vezes. Ele mesmo, o vovô de metade do mundo, o Sr. Gengis Khan, em 1241. Esse cara foi embaçado demais. Não vejo a hora de falar dele pra vocês. Mas, assim, esses vídeos levam um tempo considerável e dão muito trabalho, então vou dividir aqui mesmo. Tô nem aí, meu parceiro. No próximo, vamos fechar as civilizações do Empires 2, falando das minhas favoritas e de outras tantas civilizações muito fodas que existiram pelo mundo.
Até lá, de verdade, apoie meu trabalho como quiser e puder. Vamos fazer esse canal crescer e trazer vídeos loucos com linha do tempo e muita história de tretas e confusões que moldaram nosso mundo como é hoje e inspiraram essa série maravilhosa de jogos. Por favor, senta o dedo no like, se inscreva e compartilhe com quem gostar desse tipo de conteúdo. Se você é um entusiasta desses temas como eu, e tiver um trocadinho sobrando, sinta-se livre para apoiar o trabalho do Ajax aqui e me ajudar a melhorar esse PC com o SSD decente. Não esquece de ativar o sininho para ficar sabendo quando sair a próxima parte dessa série de vídeos. Eu estou dando o meu máximo para agilizar sem perder a qualidade, mas não posso largar meu trabalho por isso, então é pouco tempo que me sobra kkk. No mais, é isso aí gurizada. Até a próxima. Abraços do pai Ajax.